Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim comentar um pouco sobre a minha leitura de mais um livro das irmãs Brontë, A Inquilina de Whitfield Hall. Bom gente, esse é mais um livro então do projeto Irmãs Brontë, esse projeto que começou em 2016 e já tem vários vídeos gravados na playlist, vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui é o segundo livro que eu leio da Anne Brontë. E vou falar para vocês que a minha opinião dela não mudou. Pelo contrário, eu só tinha lido Agnes Grey, se vocês verem no vídeo lá minha opinião. Com esse livro, ela só foi reforçada. Eu realmente acho que, das três, ela é minha preferida. A Inquilina de Whitfield Hall foi publicada em 1848. E aqui no Brasil ela já foi traduzida, o título já foi traduzido com vários nomes. A gente tem, eu vi A Moradora de Whitfield Hall, A Senhora de Whitfield Hall, a gente tem uma edição nova, né, por aí. Essa edição minha é a edição da Pedra Azul, foi publicada em 2015 e eu gostei bastante. E agora eu vou falar um pouquinho, né, antes de começar a falar da história, do porquê que eu digo que a Anne é a minha preferida, né? Eu amo a Charlotte Brontë, Jane Eyre é um dos livros preferidos da vida. Emily Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes, é um livro incomparável, já repeti isso várias vezes aqui, mas com relação à pegada, à maneira de escrever e de expor as suas ideias, para mim, assim, a Anne é a preferida. Com esse livro, isso se solidificou por aqui. Por quê, gente? Porque a Anne, ela tinha um jeito de protestar de uma maneira muito direta. E eu fiquei me perguntando se talvez não seja por isso que ela geralmente não é mencionada. Me parece assim que teve uma época que ninguém sabia que ela existia. Hoje mesmo, em vários prefácios que eu já vi, textos, reportagens, a Charlotte e a Emily são mencionadas e a Anne não. Porque na verdade a escrita dela incomoda mesmo, gente. Nessa edição aqui, a gente tem um prefácio que ela mesma escreveu para a segunda edição desse livro na época. E o livro já começa assim bombando, porque esse prefácio é show de bola. Ela vai dar muita cutucada, ela vai dar muita bofetada nos críticos da época, que aliás criticaram o livro dela, ainda que com pseudônimo masculino. Para quem não sabe, as Brontë começaram publicando com pseudônimos masculinos. Não que era proibido na época, não era proibido, mas a sociedade via com maus olhos livros escritos por mulheres, principalmente livros que denunciavam, aí, faziam críticas à sociedade da época. Então ela começou também com as irmãs publicando em pseudônimo, e mesmo assim esse livro aqui foi um objeto de escândalo na época. Tudo isso porque ela vai denunciar aqui, entre outras coisas, mas principalmente a submissão da mulher na sociedade da época. E aí as pessoas, eu acho que ficavam escandalizadas, inclusive depois que ficaram sabendo que foi escrito por uma mulher, porque imagina, né, uma mulher lá interiorana, criada no campo, que não sabia nada da vida, inclusive não casou, morreu muito jovem. Como é que ela sabia de tudo isso? Porque na verdade o que ela coloca aqui, gente, são aqueles bastidores que todo mundo sabe, mas não comenta. Então, falando um pouco da história, tá? Essa história vai começar como em formato de romance epistolar. Os capítulos, na verdade, são cartas que um jovem chamado Gilbert envia para uma outra pessoa, que só vamos descobrir quem é bem no finalzinho do livro. E nessas cartas ele está contando sobre uma nova moradora da região, uma inquilina que passou a morar na mansão Whitfield Hall. Mas essa moradora, a senhora Graham, ela se apresenta um pouco estranha, um pouco fora do padrão aí para os moradores do vilarejo. E por isso ela é muito criticada. Porque na verdade ela mora sozinha e ela tem um filho. Ela se veste de preto, tudo indica que ela é viúva, ela tem uma criança, mas depois de um tempo, inclusive por conta de atitudes dela fora do padrão, ela não segue
a rotina do vilarejo. Ela não vai à igreja aos domingos, ela não visita muitas pessoas, ela é um pouco antissocial, fica lá na mansão dela, pintando seus quadros, e isso já começa a gerar desconfianças, até que num certo momento ela começa a ser exposta no vilarejo como uma suposta amante do dono da casa. O dono da casa é um outro rapaz que vira e mexe, visita as pessoas por lá, é amigo das pessoas, e foi ele realmente que ajudou ela na mudança e que dá assistência para ela. Então as pessoas cogitam que ela é uma mulher da vida, que ela é amante do cara e tudo aquilo que a gente sabe, né, que as pessoas gostam de falar. Acontece que o Gilbert, ele se aproxima da senhora Graham, eles sentem uma simpatia um pelo outro, começam a conversar, e ele descobre que ela não vai tomar chá na casa de ninguém, não vai à igreja, porque a vibe dela não é fofoca e assuntos do cotidiano. A vibe dela é conversar sobre assuntos mais aprofundados, por isso eles se dão muito bem conversando. Ele passa a criar uma rotina de visitá-la, de fazer companhia ao filho, a criança gosta muito dele, e obviamente, né, nessa rotina, nessa caminhada, eles acabam se aproximando a ponto de sentirem uma atração amorosa um pelo outro. Com esses falatórios todos, na época, obviamente, né, o Gilbert, como a maioria dos homens, né, fica assim, um pouco ressabiado, né, envergonhado de ser próximo a ela, se realmente os comentários são verdade ou não, e ele vai até lá tirar satisfações com ela, perguntar a ela a verdade. E o que ela faz? Ela dá a ele um diário e fala para ele ler então o diário da vida dela e ele mesmo fazer o seu julgamento. E aí a gente vai começar então uma outra parte do livro onde a gente conhece, e é aí que começa realmente a história, onde a gente conhece a verdadeira história dela, o que aconteceu para ela estar ali em Windfield Hall. A gente descobre então que o nome dela é Ellen, e que quando bem jovenzinha ela se apaixonou por um rapaz, por um homem um pouco mais velho, e que contrariando, né, típico da juventude, contrariando todos os conselhos, né, e todas as dicas de que ele não era uma boa pessoa para ela casar, ela insistiu, foi fundo, acreditou no casamento e deu tudo errado. Então aí a gente vai conhecer mais um personagem importante, que é o Sr. Huntingdon, eu não sei se é assim que se pronuncia, que foi então o marido dela, e que com ele ela teve o filho, que é o Arthur, né? Essa criança que mora hoje com ela. Aí a gente vai ter então praticamente a maior parte do livro contando a história desse casamento falido, que foi na verdade fruto de uma ilusão da juventude, né? Uma paixonite dela, e que não demorou muito para ela saber que tinha feito uma bela de uma caca. Então assim, a Anne tenta nessa história mostrar pra gente todos os bastidores, né, de um casamento da época, o quanto a mulher era submissa, o quanto ela se tornava de fato escrava de um relacionamento, né, coisa que depois de tantos anos a gente ainda vê por aí, mas que na época denunciar isso era um escândalo. Então, para mim, assim, essa é a parte que mais me agrada nas histórias da Anne Brontë. Agnes Grey também foi assim, mas não tão escancarado como nesse livro. Ela não coloca todo aquele glamour no romance, ela não enfeita, ela fala realmente o que acontece, né, quando o marido é um mau caráter ou é machista. Então assim, é um livro que dói na alma, gente, porque eu fico pensando, né, que hoje eu conheço casos assim, ainda acontecem, e eu admiro muito mais a autora por ter essa visão na época. Como eu disse, ela nem teve a experiência de um casamento. Ela provavelmente deve ter visto, eu acho que isso até eu já vi em reportagens, que muito do que ela trouxe para as histórias dela foram das famílias que ela trabalhou como governanta,
então provavelmente ela, né, via, presenciava situações ou também ouvia de outras, né, pessoas, mas o fato é que ela denuncia nesse livro. A gente vai ter abordado aqui a independência feminina, abusos, na verdade não são abusos físicos praticamente, mas muito abuso psicológico. A gente vai ter também abordado o alcoolismo aqui, e vai ter também uma pitada, assim, eu diria, bem medida, assim, não achei exagerado dado o contexto que ela quis colocar aqui, mas de religião. A gente sabe que as irmãs Brontë eram filhas de um pastor, então provavelmente elas cresceram com essa imposição, né, da igreja. Em alguns momentos eu vibrei muito com as atitudes da personagem, porque ela não tinha medo de falar o que ela estava sentindo. Algumas vezes eu me irritava um pouco com os exames de consciência exagerados, porque ela era a total vítima da história, mas me irritava, obviamente, muito mais esse tal senhor Huntingdon, porque, gente do céu, se tiver um livro agora com um personagem detestável, vai ser esse aqui, até eu não achar outro. Eu acho que em nenhuma história eu vi um personagem tão irritante, tão detestável, tão arrogante, tão machista, tão tudo, gente, tudo. Ele não se preocupa em nenhum momento, nem com o filho. E isso é até um pouco pesado em algumas situações ali. Mas, de certa forma, ao mesmo tempo, isso é obra da autora também, porque dá para perceber ali no jeito que ela escreve e que ela descreve as situações da Ellen com o marido, que ela não quis aliviar em nada, ela não quer que a gente simpatize com o personagem mesmo, ela quer mais que a gente o odeie. Depois que o Gilbert fica sabendo de toda a história, então a gente vai descobrir o que realmente vai acontecer, e o que realmente era verdade do que as pessoas falavam e o que não era. Então tem muita história nesse livro, ele é até um livro bem gordinho, 368 nessa edição, mas eu degustei ele, assim, foi uma leitura bem gostosa. Eu tinha começado a ler, acabei terminando de ler naquele acampamento que eu fui no feriado, porque chegava lá mais pra tardinha, à noite, tinha momentos de descanso, assim, deu para ler bastante. Então gostei muito, gostei dessa edição. Estava bem receosa, porque eu tenho um livro do Dickens, gigante, dessa editora, mas estou bem contente e vou falar para vocês que eles estão inaugurando agora um clube do livro de assinantes, e eu estou pensando seriamente em entrar nessa, porque o foco deles são clássicos, né? Então eu acho bem legal isso. Então fica aqui minha recomendação, Anne Brontë. Se você é uma pessoa, seja homem ou mulher, mas que gosta de ler livros que denunciem a submissão feminina e que tenham personagens corajosas, fortes, audaciosas, pode ler sem medo, porque a gente está falando desse livro aqui. E é isso, gente. Ficou então mais uma impressão do livro das Brontë. Mais um livro, né? Eu acho que agora o próximo provavelmente vai ser um da Charlotte de novo, ou então os diários da Charlotte que eu tenho ali, que eu nem sei quem é o autor, autora, não sei, mas eu tenho um livro que fala dos diários da Charlotte, alguma coisa assim. Então, provavelmente esse vai ser o próximo, né? Não temos data, né? Um projeto que, né, não tem data para ser concluído, mas que eu adoro fazer porque são livros, são temáticas que eu gosto, e não me custa vir aqui e gravar um vídeo sobre as minhas impressões cada vez que eu ler algo das Brontë. Para quem não viu, o último do projeto foi o livro de poesias da Emily Brontë, um livro bem diferente. Quem quiser dar uma olhada lá, muita gente comentou, fiquei bem surpresa, que não conhecia, não sabia que a Emily Brontë também tinha escrito, publicado um livro de poesias. Na verdade foi a Charlotte que publicou póstumamente, mas muito legal também. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, que coincidentemente também vai ser um romance e também escrito por uma mulher. Até mais!